Hoje eu vou mostrar um jeito diferente da gente reciclar tampinhas de garrafa. Já mostrei várias vezes aqui que eu já fiz algumas peças utilizando tampinha de garrafa, porém eu fiz com moldes de madeira e nós tínhamos algumas limitações, como por exemplo grudar a tampinha dentro da assadeira. Para a tampinha não grudar na assadeira, geralmente nós colocávamos esse papel aqui, que pode ir no forno, só que esse papel grudava tudo nas tampinhas e também a gente estava gastando um papel a mais. Depois eu descobri essa manta antiaderente que a gente pode colocar na assadeira, colocar as tampinhas aqui em cima e ela não vai deixar grudar na assadeira e não precisa gastar com o papel. Então eu fiquei pensando se teria algum jeito da gente deixar esse processo mais fácil. Então, por que não fazer um molde que possa ir no forno? Olha só que legal. Vem ver como que eu fiz esse molde, porque não é muito difícil. Primeiro eu peguei esses 4 metalons, cortei ele nas medidas que estão aí, dá para ver ali na régua, e depois eu centralizei eles utilizando esses ímãs que servem para você conseguir soldar ele no ângulo correto de 90 graus. Não coube os 4, por isso que eu soldei 2, depois soldei mais 2, e aí ficou como se fosse uma moldura ali de um quadro. Depois eu peguei uma chapa, você pode ver que ela está branca ainda, porque eu estou reutilizando uma chapa que eu já tinha aqui, mas se você for comprar nova, ela não vai ter essa tinta, que o ideal é não ter tinta. Então eu tive que tirar toda a tinta dela e soldei ela lá embaixo. Um pouco da dificuldade aí para soldar, porque a chapa era fina, mas se tiver como fazer com uma chapa mais grossa, fica muito mais fácil para soldar. E se você não tiver como fazer, não tiver as ferramentas, compensa pegar as medidas e explicar para um serralheiro como você deseja fazer, e ele já faz e te entrega tudo pronto, talvez nem fica tão caro. Aqui na minha cidade tem algumas empresas que ela já dobra o ferro também, dá para pedir para dobrar o ferro no formato retangular ali, você dobra a chapa e aí não precisa usar nenhum metalon, pode fazer com uma chapa grossa já dobrando no formato que você deseja. Essa daqui foi a primeira tábua que eu fiz, ela ficou bem resistente, mas deu para perceber que não ficou tão perfeitinha e ela ficou um pouquinho torta aqui, porque eu utilizei esse molde de madeira. Olha só, fiz um molde bem caseiro mesmo com as tábuas de guarda-roupa velho. E basicamente foi isso, a tampinha foi lá dentro, coloquei aqui e prensei aqui, lá naquela prensa hidráulica que nós construímos aqui. Porém, ó, dá pra ver que entortou um pouco a madeira, tá vendo? Com esse daqui nós vamos resolver vários problemas, eu acho que não vai entortar a madeira e também não vai precisar tirar da assadeira para colocar aqui, porque isso daqui já vai ser uma assadeira. E aqui começa a separação das tampinhas. Para ficar mais fácil de sair, eu vou passar um pouquinho de óleo em spray aqui, ó. Bem pouquinho, não precisa passar muito, porque senão eu acho que ele pode prejudicar o processo. E agora nós vamos começar a colocar as tampinhas. Geralmente eu coloco elas viradas para cima, porque a chance de pegar bolha é muito menor quando você coloca elas assim. E na hora que você prensa, elas ficam muito mais fácil para ficar lisinhas. Além das tampinhas, a gente pode utilizar também tiras de plástico. Lembrando que a gente está utilizando tampinhas porque elas são as mais comuns da gente encontrar, mas o que nós vamos usar aqui é o plástico PEAD número 2, significa que é um polietileno de alta densidade. Por que nós utilizamos esse plástico? A gente utiliza esse plástico porque ele pode ser moldado em baixas temperaturas, em torno de 180 graus, com isso não libera gases tóxicos. Se você utilizar outros tipos de plástico, não vai ficar um processo tão ecologicamente correto comparado a esse daqui. É lógico que tem suas limitações, nenhum projeto é 100% ecologicamente correto, mas esse daqui é um dos melhores dentro da reciclagem de plástico, principalmente em reciclagens caseiras. Então sempre que você for procurar o tipo de plástico, é só ver o que tem essa sigla aqui, ó, PEAD número 2. Então ele é facilmente encontrado em tampinhas. Alguns tipos de bombonas, aquelas bombonas também são do PEAD número 2, frascos de álcool, alguns, é só ver se tem esse número 2 PEAD. Além das tampinhas, tem que lembrar dessa parte aqui também. As tampinhas que tiver essa borrachinha aqui dentro, tem que tirar, então por isso que eu estou separando aqui agora, e essas daqui você vem com a chavinha, tira essa borrachinha, porque senão pode atrapalhar o processo. Então vou colocar as tampinhas por baixo e as tiras vai por cima. É interessante não deixar ela pegar na borda, porque senão o plástico vai derreter aqui em cima depois. Eu não vou colocar tampa por enquanto, porque a intenção é fazer ela derreter aqui lá no forno, e conforme ela for derretendo, a gente acrescenta mais material, porque aqui ainda não é o suficiente para fazer uma tábua de corte igual essa daqui que nós fizemos. Que é aquele cantinho que eu separei apenas para mexer com essas coisas aqui das tampinhas, e esse é o forno que eu utilizo só para isso, é um forno elétrico que eu consertei. Ó, ele está a 178 graus, esse aqui é o ideal.
O ideal é a gente trabalhar em torno de 180 graus, não passar de 200 para não queimar o material. E agora eu vou colocar ele aqui e vou aguardar em torno de uns 30 minutos, mais ou menos, de 20 a 30 minutos. Aí a gente vai voltar aqui e acrescentar mais material. Aqui com uns 20 minutos mais ou menos, ó, ela já derreteu todo aquele material que nós colocamos e agora eu vou acrescentar mais materiais aqui, ó. Já tenho aqui um pouco de azul e amarelo e eu vou misturando aqui um pouco até ficar numa cor bem legal. E agora acho que já está na quantidade ideal de material, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei bastante material. Ali no meio centralizou um pouquinho mais de material, mas na hora que a gente prensar ele vai tomar conta de todo o espaço. E agora nós vamos colocar aqui nessa prensa, que é aquela prensa caseira que eu fiz. Se você não viu ainda, tem um vídeo aqui no canal como que eu fiz essa prensa utilizando um macaco hidráulico de carro e 2 rodas de Fusca, algumas molas de cama elástica. Tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo passo a passo como eu fiz. Agora eu vou colocar aqui, só centralizar ela, o resto é a prensa que vai fazer o serviço ali. Parece que ficou um pouquinho torto aqui, ó, a entrada do molde. Ó. Coloquei torto, aí vazou material. Olha o que eu fiz, eu tirei e coloquei de novo no forno para a gente conseguir consertar, porque eu coloquei torto essa parte de cima, senão ele ia secar o plástico com ele torto, mas tem conserto, ó. É lógico que é melhor você já acertar de primeira, né, para não correr esse risco aqui de fazer a tábua com ela torta, né. Aqui eu vou puxar um pouco de material para cá. Isso aqui tem que tomar muito cuidado para não cair na pele, senão pode causar um ferimento aqui. Não sei exatamente porquê, mas colocar uma madeira aqui ajudou a centralizar para ela não entrar muito torta. E agora eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente e a gente já vai saber se deu certo ou não. Ó, aqui ele não está totalmente frio ainda, mas o plástico já endureceu. Então acho que esse é o momento bom para tirar, porque se caso ele tiver enroscado em um local aqui, ele fica até mais fácil para tirar. Pessoal, parece que deu certo, só não sei se eu vou conseguir tirar ela daqui com facilidade. E não ficou tão lisinho quanto eu imaginava que ia ficar, mas aparentemente parece que deu certo. Agora eu vou terminar de resfriar ela jogando um pouquinho de água. Pessoal, deu mais ou menos certo, ó. Ela saiu do molde, mas dá muito trabalho, ó, porque fica a rebarba, ela entrou entre o metalão e a chapa, então é algo que teria que fazer diferente. Mas assim, ó, aqui ela ficou lisa. Agora eu vou tirar as rebarbas e fazer os acabamentos e vamos ver se ela vai ficar utilizável ou não. Nós vamos já descobrir. Lembrando que todas essas rebarbas que saem a gente tem que guardar para utilizar novamente em outro projeto. Ó, todas essas rebarbinhas aqui. Agora que nós já lixamos aqui, ó, tiramos as rebarbas, eu vou fazer um furo aqui para ser o local de pegar, igual tem nessa outra tábua aqui, ó. Agora eu vou terminar de lixar com uma lixa d'água, alguma coisa do tipo. Bom, pessoal, e esse foi o resultado, ó. Já lavei ela, fiz um local para pegar, não saiu tanto quanto eu esperava, que ia ficar bem lisinho, e ela ficou um pouquinho torta, ó. Se você olhar, a intenção é que ela ficasse 100% reta, mas ainda não deu muito certo. Aqui ficou um pouquinho maior do que aqui, mas resumindo, dá certo, ficou algo bem resistente. Eu acho que só tem que aprimorar a ideia aqui do molde, mas... E aqui também, ó, não ficou tão lisinho do outro lado, que é a parte de cima. A parte de baixo ficou mais lisinho. Tô até fazendo propaganda aqui, ó, para as marcas, ó. Em comparação à primeira, de acabamento ficou bem parecido assim. A diferença é que essa daqui eu precisei usar papel, várias coisas a mais e deu mais trabalho para dar acabamento. Essa daqui foi só cortar as bordas
que sobrou aqui e depois lixar ela e fazer o furo. Então ficou um pouquinho mais fácil, mas ainda tem que melhorar o molde porque deu muito trabalho para tirar ela com as rebarbas que tinha lá. E é isso aí, já ajuda a compartilhar esse vídeo aí, porque isso daqui é uma coisa que pode incentivar as pessoas a reciclar o seu material aí de uma forma caseira. Então ajuda a compartilhar, deixa uma curtida, deixa um comentário que ajuda muito eu continuar com o trabalho. Um forte abraço para você, eu sou o Di Vieira, fique em paz e até mais!